E o programa Bastidores conversa mais uma vez com a professora de Política Internacional e Segurança da Universidade Federal de Santa Catarina, a Dani Aires, que também é de Limeira, tem familiares aqui, então conhece muito a nossa cidade. Faz tempo que você não vem para cá, né, Dani? Precisa vir mais aqui um dia que você tiver tempo, aí você vem para dar uma entrevista no estúdio, para a gente conversar bastante, porque eu imagino que você deve estar requisitada, porque a gente vai falar sobre a guerra, né, no Oriente Médio, já que a Dani é especializada nesta área. Dani, tudo bem? Como é que você está? Oi, Nani, tudo bem? Um prazer estar no seu programa de novo. Obrigada pelo convite. Um prazer falar para o pessoal de Limeira e com certeza eu vou presencialmente. Estou precisando fazer uma visita, assim. É verdade, é verdade. Que bom, Dani. A gente marca e a gente faz uma entrevista com mais tempo aqui no estúdio. Mas falando da nossa pauta, Dani, primeiramente eu queria que você explicasse, claro que de uma forma bem resumida, a questão geográfica. Israel, faixa de Gaza, Cisjordânia, enfim. Como é que é a divisão e esse conflito que existe desde sempre? Como ele começou? Esse é uma pergunta complicada. Onde ele começou? Né? Mas vou fazer um recorte aqui, tá? Nós vamos fazer um recorte Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial e depois a criação do Estado de Israel em 1947 pelas Nações Unidas. Esse território que hoje é parte Israel, parte Palestina, Cisjordânia e faixa de Gaza, era um território na Primeira Guerra Mundial do Império Otomano, correto? E quando o Império Otomano se dissolve no final da Primeira Guerra Mundial, esse território vai ser dividido entre duas potências, Inglaterra, o Reino Unido e França. E vai virar protetorados dessas duas regiões. As pessoas que moravam lá, na sua grande maioria, eram árabes palestinos e alguns judeus que já tinham, obviamente, retornado, mas não havia uma ideia de Estado, né? Quando vem a Segunda Guerra Mundial e tudo, a violência cometida contra os judeus, né, logo no final da Primeira Guerra se cria um movimento de retorno, que é um movimento muito criticado, mas é o que também faz o movimento de retorno àquela região, que é o movimento sionista, né? E depois, no final da Segunda Guerra Mundial, você tem todo o problema do Holocausto e, obviamente, a tentativa da comunidade internacional de dar um território ao povo judeu. E esse território seria naquela região onde hoje parte do território de Israel e parte do território palestino. O que acontece é que, quando se faz esse acordo, se institucionaliza o território de Israel, o Estado de Israel naquela região, se desloca os palestinos sem que eles tivessem uma concordância, os árabes que lá moravam, né, árabes palestinos que lá moravam, se deslocam para o território, divide o território em duas partes e se tiram pessoas de um lado para colocar-se outras, e como não havia concordância por parte daqueles que já lá estavam, os árabes que já lá estavam, há um primeiro conflito inicial. O Estado de Israel é criado em 1947, em 48 tem o que nós chamamos de Guerra de Independência para Israel, de Nakba para o povo palestino, que é quando eles têm que fazer toda uma diáspora e eles são tanto tirados dos seus territórios, colocados em enclaves, e também se deslocam por todo o território do Oriente Médio, né? Então o conflito tem essa raiz, tá? O que acontece hoje, assim, que traz a conflitualidade atual? O conflito passa por outras etapas conflituosas. Ele passa pela Guerra dos Seis Dias, em 1967, pela Guerra do Yom Kippur, em 1963. Essas duas guerras criam duas coisas. A Guerra dos Seis Dias é quando a Síria e Egito atacam o Estado de Israel, na tentativa de recuperar, expulsar Israel daquele espaço e recuperar o território para os árabes. Israel ganha a guerra e toma o Sinai, o deserto do Sinai, aquela faixa que hoje fica ao sul, as colinas e as colinas de Golã, né? E o que a gente vai ver é que é a formação já da região em Cisjordânia e faixa de Gaza, como a gente conhece hoje, tá? O território da Palestina era maior, eram enclaves maiores, né?
Na guerra de 1973, a do Yom Kippur, é novamente o Egito, juntamente com a Síria, tentando novamente ganhar, tirar o território de Israel e tal, e na verdade perde de novo o conflito. E nesse momento há duas coisas que acontecem que são interessantes para entender o que acontece hoje. A primeira é que o Egito reconhece o Estado de Israel, como perde o conflito, ele vai reconhecer que o Estado de Israel é um Estado. Então é o primeiro país árabe a reconhecer que o Estado de Israel tem legitimidade de Estado na região. A segunda questão é que passam a existir, a partir da guerra do Yom Kippur, a política dos assentamentos dentro da Cisjordânia, que são pequenos enclaves, cidades, vamos colocar assim, vilas, que a população de Israel, judaica de Israel, na sua grande maioria, é colocada dentro do território da Cisjordânia e fazem pequenas vilas que são cercadas e cuidadas pelo exército de Israel, e aquilo vai, obviamente, ficando mais populoso, e aquele vai criando tamanho, vai criando pequenas vilas de judeus dentro do território palestino na Cisjordânia. Quando vem os acordos de Oslo, isso que é negociado, ou seja, é o fim dos assentamentos e a criação de dois estados. E isso não ocorre. Não ocorre muito porque a morte por parte de um radical judeu, né, um radical do Estado de Israel por parte de Yitzhak Rabin, o líder que fechou esse acordo de Oslo, e há toda uma convulsão aí sim por parte de um grupo que é contra a existência do Estado de Israel, que é o Hamas, que emerge como força política na região. Então, aí depois vão ser a primeira e a segunda intifada, a primeira em 88, a segunda em 2000, e o cenário vai só ficando pior ao longo dos anos, né? Agora, Dani, no caso de Israel, é comandado pelo Benjamin Netanyahu. E faixa de Gaza, tem um presidente, tem um premier, como é que funciona isso? Né? É uma pergunta assim de leigo realmente, mas, por exemplo, a faixa de Gaza, quem é que responde por lá? Quem é que administra? Tem prefeitos? Como é que funciona isso? Então, Nani, a partir dos acordos de Oslo, que foram feitos entre o Estado de Israel e o Fatah, que era a organização, que era um grupo também ligado à Organização da Libertação da Palestina, na figura do Yasser Arafat, se criou um governo legítimo para a Palestina, que era a Autoridade Palestina, correto? E a partir desse momento começaram a existir eleições, que governava toda a Palestina, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza, correto? Então, quem respondia pelas duas regiões é a Autoridade Palestina, com eleições, com parlamento, com ministérios, com todo tipo de burocracia que você pensa que o Estado tem, com suas cidades tendo seus governantes, a gente pode tentar fazer uma analogia com o Brasil, seus prefeitos, seus governadores não, mas seus prefeitos, e por aí vai. Em 2004, Yasser Arafat morre, né? E ele era um líder muito, obviamente, importante para a unidade da Palestina, né? E aí os grupos que eram contra os acordos de Oslo e contra a existência de uma relação pacífica e de alguma forma comunitária com Israel, né, pudesse existir os dois estados, eles emergem como força política que já eram. E um desses grupos é o Hamas. O Hamas ele é um grupo que ele tem um braço de assistencialismo social, que é o primeiro que nasce, ele tem um braço político e ele tem um braço militar, que é o que comete essas atrocidades que nós estamos vendo, que são atos de terror, a gente tem que deixar bem claro, são atos de terrorismo, o que fizeram em Israel no último dia 7. Então, esse braço político do Hamas, ele emerge como partido político e é eleito na eleição seguinte para governar a Gaza, faixa de Gaza, correto? É eleito Mohamed Abbas como chefe da autoridade palestina na Cisjordânia, então ele seria algo como o presidente da Palestina, mas ele é o chefe da autoridade palestina, porque a Palestina não é reconhecida como um Estado, né? E o líder político em Gaza fica o Hamas. O que acontece é que, a partir disso, o Hamas tem uma política de não existência do Estado de Israel. E Israel, obviamente, pratica com a faixa de Gaza um bloqueio para que aquelas demandas políticas do Hamas não se efetivem. Então, o Hamas ele corta relações com a autoridade palestina,
Nesse momento, a autoridade palestina já está bastante enfraquecida politicamente, porque o Hamas ele cria identidade na sociedade por causa de todas as debilidades pelo qual passa a população, e ele começa a fazer vários atentados a Israel, soltar os foguetes. A ideia é que o Estado de Israel não deve existir. E a partir daquele momento, a faixa de Gaza fica governada pelo Hamas, mas toda bloqueada pelo Estado de Israel, com aquelas passagens sendo controladas, a comida sendo controlada, a energia sendo controlada, a água sendo controlada, e a Cisjordânia tem os assentamentos que não foram retirados, mas tem um governo com o qual Israel dialoga com mais institucionalidade, porque é um governo que, a Fatah, depois dos acordos de Oslo, abriu mão de usar a violência como meio de reivindicar as suas pautas. Então, vira uma relação mais efetiva. Então, hoje essa é a institucionalidade. Deveriam ter acontecido eleições em 2011, mas a prospecção que fizeram sobre quem ganharia as eleições era do Hamas. Então, tanto por parte de Israel como por parte da autoridade palestina, se houve um incentivo de, não façam eleições, porque se vocês fizerem, vocês vão perder o governo da Cisjordânia, né? E aí ficou um limbo institucional, porque também a autoridade palestina, ela se elegeu lá em 2006 e depois não teve outra eleição. E aí ficou um limbo institucional também muito complexo para a sociedade. Agora, Dani, o poder armamentista do Hamas e de Israel, dá para comparar? Como é que a gente explica isso? É incomparável. Israel... Eu acho que a gente tem que entender duas coisas aqui. Não dá para comparar. O Hamas é um grupo organizado, armado, que tem um braço armado, que não é um Estado. Israel é um Estado, correto? Então, Israel tem toda uma constituição das suas forças armadas, como tem o Brasil, como tem os Estados Unidos. Ele tem a legitimidade do uso da força. Então, ele tem umas forças armadas. O Hamas, não. A autoridade palestina não tem forças armadas. O Hamas é um grupo militarizado, correto? Que tem uma brigada que utiliza de recursos militares para fazer as suas práticas, né? Que nós assistimos nos últimos tempos, que são práticas de cunho terroristas, de terror. Então, o que acontece? O Hamas ele não tem como competir com as forças armadas de Israel. O problema é que o Hamas, ele não é o Hamas só. Ele é toda uma complexidade geopolítica da região, do qual ele recebe recursos financeiros de outros atores daquela região, principalmente do Irã e também do Hezbollah, que é um outro grupo armado que também tem um braço político no Líbano, tá? E que também financia muito desse desenvolvimento de armamentos na faixa de Gaza. Muitos dos foguetes que a faixa de Gaza tem, que o Hamas tem, são montados lá. E os equipamentos chegam pelos aqueles túneis que são imensos por debaixo da terra em Gaza, através muitas vezes do território egípcio, que é a única maneira de se entrar produtos por esses túneis, porque é muito difícil, obviamente, chegar Eles chegam até Israel, os túneis, mas é muito mais complexo fazer essa troca de produtos por ali, né? Que ele é mais para circulação de pessoas, muitas vezes, o que acontece. Muito do que se espionou para se planejar esse atentado, não tenha dúvida que foi pessoas passando por esses túneis e não sendo identificadas e conseguindo entender a complexidade daquela região. Então é um pouco, não são dois grupos, é uma guerra assimétrica, né? É um Estado lutando contra um grupo armado. Então, obviamente, que eles não têm a mesma capacidade bélica, mas o Hamas não está sozinho. O Hamas tem toda uma complexidade de ajuda por trás dele, muito se negar, né? O Irã nega que ajuda, o Hezbollah diz que está ajudando, mas combatendo ao norte, mas de fato ele tem auxílio tanto do Hezbollah, como do Irã, como da Irmandade Muçulmana no Egito. E como é que os chefes de Estado do mundo estão se comportando? A gente viu o Biden até atacando a Rússia, atrelando Putin com o Hamas, né? Enfim. E aí queria que você também falasse do Brasil, né? Então, como é que o mundo vê essa guerra no Oriente Médio? Quem está do lado de quem? O Irã, você já citou, não fica do lado de Israel, mas quem está do lado de Israel? E o Brasil está onde? Eu acho que a gente tem que ter uma complexidade aqui geopolítica interessante.
O que nós assistimos nos últimos tempos é, de fato, uma tentativa dos Estados Unidos de aproximação de alguns atores do mundo árabe, países, de Israel. Porque Israel ela é isolada no mundo árabe como Estado que tem aliados. O aliado de Israel no mundo árabe é os Estados Unidos. Não tem outro aliado. Agora, óbvio que relações diplomáticas tem com vários atores, mas ali entre os Estados Árabes é mais complicado. Então, o que acontece? Você estava começando a ter uma aproximação, principalmente com a Arábia Saudita, diplomática, voltando a ter relações diplomáticas com a Arábia Saudita e Israel, de forma que tivesse uma entrada no mundo árabe através de um polo de poder muito importante na geopolítica do Médio Oriente, que é a Arábia Saudita, porque Irã e a Arábia Saudita disputam o poder naquela região como estado mais importante ou que determine a agenda naquela região. Então, essa é a lógica da região. Vamos agora expandir a lógica para a geopolítica mundial, né? Se a gente pensar que nós estamos vivendo alguma mudança de ordem, o que fala muito a China e a Rússia, ou seja, a ordem internacional vigente, onde os Estados Unidos era a liderança principal, está se encaminhando para o fim e uma nova ordem vai emergir, e essa nova ordem terá vários polos de poder, mas a China e a Rússia supostamente avançam como os mais importantes, muito mais a China do que a Rússia. Nós começamos a ver então que essas forças que se embatem no sistema internacional também vão tomar lados nesse conflito na região. Então nós vamos ver os Estados Unidos muito próximo, incondicionalmente próximo de Israel, mesmo com Israel perpetrando também crimes de guerra no território palestino, e Israel está perpetrando crimes de guerra no território palestino. A maneira como ele reage, por mais que ele tenha direito a reagir, é uma maneira ilegal dentro aos olhos do direito internacional da guerra, do direito internacional dos direitos humanos. E você vê todos esses desafiadores do hegemônico atual, os Estados Unidos, ou tentando propor uma solução pacífica, ou em algum momento aproximando-se mais da causa palestina ao invés do Hamas. Eles defendem a causa palestina, criticam o Hamas, não o classificam como terrorista, mas dizem estar eles frente defendendo a causa palestina. Então, foi um pouco disso que a gente viu no Conselho de Segurança, quando a Rússia propôs a sua resolução e depois quando o Brasil propôs a sua resolução nesse sentido. E como é que o Brasil se encontra nesse meio termo, né? O Brasil sempre teve muito boas relações com todos no Médio Oriente. O Brasil ele tem uma política externa muito próxima dos países árabes, construída no governo consolidada, não construída, mas consolidada no governo Lula, e também sempre teve uma relação muito boa com Israel, né? Não, o Brasil não tem como prática na sua política externa conflitualidades ou inimizades. Então, o Brasil teve essas boas relações e o Brasil defende a solução pacífica dos conflitos, a autodeterminação dos povos, o respeito pelos direitos humanos, o que credencia o Brasil não a ficar neutro, mas a criticar comportamentos que ele entenda ser violadores dos preceitos internacionais. Então ele critica o Hamas, a gente viu o Brasil criticando o Hamas, a gente viu o presidente brasileiro falando que aquilo era um ato de terror, mas a gente viu a nossa diplomacia fazendo uma crítica aos ataques do Hamas, mas não identificando o Hamas como grupo terrorista por um simples motivo, porque o Brasil tem como padrão considerar grupos terroristas os mesmos grupos que são considerados pelas Nações Unidas. E hoje, as Nações Unidas não consideram o Hamas como um grupo terrorista, por causa de toda aquela complexidade política, armamentista, de ação social que o Hamas tem na vida da sociedade palestina, correto? Então, o Brasil colocou-se numa posição de capacidade de solução pacífica desse conflito, não apoiando lado nenhum, mas principalmente apoiando o lado dos civis, tanto de Israel como da sociedade palestina, os palestinos. E é muito interessante essa questão, porque você vê um protagonismo brasileiro efetivo, porque, por uma coincidência, a guerra eclodiu no mesmo momento em que o Brasil estava na presidência rotativa do Conselho de Segurança. Então, óbvio que esse sendo um órgão de maior importância dentro da burocracia das Nações Unidas, onde se tomam decisões de intervenção, onde se criam resoluções para considerar
atores responsáveis por determinadas ações, o Brasil conseguiu ali ter um protagonismo no sentido de defender o direito internacional, no sentido de defender o multilateralismo e no sentido de defender os civis. Então foi muito importante para o Brasil porque manteve os seus pilares de política externa. Acho que isso que é mais importante. E pilares de política externa sólidos criam capacidade de ação e reconhecimento perante a sociedade internacional. O Dani, se de um lado há um banho de sangue, civis inocentes palestinos, civis inocentes de Israel, mas aí eu te pergunto, será que o mundo não quer a guerra mesmo? Porque a gente sabe que uma guerra dá muito dinheiro. Isso é fato. O mundo está nessa mesma sintonia que uma guerra é ruim para todo mundo ou não? Ou, na sua opinião agora, né, como estudiosa, como professora, você acha que essa guerra também é motivada por dinheiro? E não só por território, não só para revidar uma ofensiva do Hamas e etc. As questões religiosas que também ficam muito evidentes no meio desse conflito. A guerra dá dinheiro e tem país que quer a guerra por conta disso? Então, né, essa é uma pergunta que já me fizeram ao longo desses quase 16 dias, 16, 17 dias já, né? Eu acho que tem essa guerra em específico, e aqui a gente está vivendo no mundo, desde a guerra da Ucrânia e Rússia, ela tem algumas características, tá? É óbvio que a guerra interessa economicamente para potências bélicas, que tem uma indústria bélica forte. Isso a gente não tem dúvida. Mas não me parece que seja isso que move hoje, que seja o mote principal da guerra em si. Garantir que a indústria bélica continue, sei lá, garantindo seus lucros. Esse pode ser também um critério, mas não me parece ser o principal. Eu acho que o principal parece ser o embate dessa nova ordem. E essa nova ordem, onde os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, sobreviverá garantindo a sua primazia. A sua primazia hoje é militar, porque a primazia econômica hoje é da China. Correto? A China ela já alcançou uma liderança econômica que, em alguns momentos, na maioria deles, suplanta a liderança norte-americana. Os Estados Unidos poderiam manter a sua liderança mundial. E a gente viu muito o Biden falando isso em dois discursos. Os Estados Unidos é o farol do mundo. Os Estados Unidos conduz o mundo para a paz, vai conduzir. Os Estados Unidos precisa que o conflito, de alguma forma, não se mantenha, mas exista para ele manter a sua posição de importância no mundo. Isso aconteceu na Ucrânia e parece que está acontecendo em Israel. Não dá para afirmar categoricamente que é isso, porque nenhum Estado assumiria isso do ponto de vista estratégico das suas demandas. Mas o fato é que insistir que a resistência ucraniana seja até o último ucraniano, ou que a guerra perpetrada hoje entre Israel e Hamas, ela é justa em todos os seus limites, sem considerar o dano que está causando às populações civis dos ambos os estados, parece ser uma leitura que tenha muito mais interesse e demanda geoestratégica do que pensar em encerrar guerras por aí. Então, por isso que você vê os Estados Unidos muito forte em resistência a esses grupos, né? Que são o grupo na guerra da Ucrânia contra Putin, que representa parte dessa nova ordem, na guerra ali de Israel, defendendo Israel, porque todo mundo dessa nova ordem possivelmente também pode estar conectado com essas novas ascensões de potência regionais ali no Oriente Médio, principalmente Irã e Arábia Saudita, que tem muitas conexões com China e muitas conexões com Rússia, tá? Então, e sem falar Turquia. Então, essa é uma questão. A outra questão, rapidinho, tem a ver com a permanência de uma ideia do que é Israel para o governo de Benjamin Netanyahu. Para o governo de Benjamin Netanyahu, hoje, que é um governo de extrema direita, conservador, que defende também a não existência do Estado palestino. Ele não tem interesse na existência de um Estado palestino. Ele não traz isso como pauta da sua política, mas ele não faz nenhum esforço para que um acordo de dois Estados se efetive. Muito pelo contrário, agora o que nós estamos percebendo é que não é só uma retaliação contra um ataque terror perpetrado contra seus cidadãos. Nós estamos vendo a aniquilação
de parte de uma população no território de Gaza, sem minimamente a sociedade internacional ter capacidade de reagir. E a sociedade internacional não tem capacidade de reagir porque ela está nesse imbróglio, sem nenhuma liderança capaz de capitanear um processo onde os civis e a paz sejam priorizados. Então, você chega no Conselho de Segurança, você não tem diálogo. Você chega na cúpula da paz lá do Egito, na cúpula do Cairo, você não tem diálogo porque os Estados Unidos não vai, Israel não vai. Então, você está travado. Enquanto está tudo travado, parece que a comunidade internacional olha os ataques e não se comove. Parece que ela é fatalista, não tem outra solução. Tem outra solução. Mas o problema é que hoje nós temos um interesse interno de Benjamin Netanyahu em responder e manter, de alguma forma, a sua prevalência interna, que está muito prejudicada pelo que aconteceu no dia 7. Né? A sociedade de Israel culpa muito Benjamin Netanyahu por isso. E, por outro lado, você tem Estados Unidos tentando conduzir a agenda internacional e o mundo, dizendo-se ele um farol. E isso reflete muito, por exemplo, no veto que ele teve na resolução proposta para o Brasil, que era uma resolução humanitária, né? Não era uma resolução que falava absolutamente nada da guerra, nada de dois estados. Era só para criar corredores humanitários e levar comida, alimento, né? Alimento, água, energia e medicamento para as pessoas dentro do território e tirar quem de lá queria sair, de alguma forma. Então, esse é o cenário. Então, eu penso que nessas guerras, né, hoje, a questão econômica se coloca, obviamente, mas não como ponto principal dessa equação geopolítica que mantém a guerra acesa. E para a gente encerrar, para eu te liberar, Dani, quais são os números desta guerra entre Hamas e Israel? Quantos mortos? E aí, somando os dois lados, esses números são divulgados pela imprensa, mas são reais, pode ser muito maior. Quais as informações do banho de sangue que tem causado esta guerra? Então, é tudo muito controverso, né? O que a gente viu é que, num primeiro momento, o maior número de feridos e mortos era para o lado de Israel. E lá no início, no dia 7, entre o dia 7, 8, 9, 10, 11, a gente via 200 sequestrados, 900 feridos, 1.000 e poucos mortos, números muito discrepantes, mas que a gente hoje já tem uma certa capacidade maior de identificação. O que a gente não tem como ter categoricamente dizer que é correto são os números de feridos e mortos hoje na faixa de Gaza, que já superaram aqueles mortos e feridos iniciais que eram em maioria no começo do conflito em Israel, né? Ontem o número era perto de 6.000 feridos, 7.000 feridos, uma coisa assim, e alguma coisa entre 4.000 mortos, 5.000 mortos. Mas números que são abaixo daquilo que a gente pode medir, né? A gente não sabe quantas pessoas estão embaixo dos escombros, a gente não tem uma capacidade de ter um senso claro de quantas pessoas vivem naquelas localidades. Então, vai ser uma guerra que vai matar muita gente, mais do que qualquer outra guerra entre esses dois grupos territoriais ali, Israel e esse grupo armado Hamas, né? O fato é que hoje a população palestina em Gaza sofre muito mais do que o que sofreu do ponto de vista inicial a população de Israel. Israel ainda continua recebendo foguetes, né, os rockets que são lançados pelo Hamas, mas ela tem uma capacidade de proteger a sua população muito maior, ainda mais agora que ela está em alerta. Quando ela não estava em alerta era diferente. E a população palestina não tem. E nós temos outros movimentos acontecendo. Por exemplo, nós já vemos alguns tipos de ataques na Cisjordânia, nós vimos um movimento de morte de palestinos na Cisjordânia feitas por colonos israelenses lá dentro, pessoas que são assassinadas, é um número mais ou menos entre 15 e 20 pessoas que foram assassinadas desde o início do conflito no dia 7, como retaliação. Tem judeus entrando na casa das pessoas na Cisjordânia e matando as pessoas dentro de casa. Então, nós temos pessoas morrendo ao longo do mundo, nós vimos 2 judeus que foram mortos no Egito, nós vimos a rabina nos Estados Unidos que foi assassinada a facadas. A gente é incapaz de medir, de fato, o drama humanitário dessa tragédia que é essa guerra. Mas ela está matando muito mais do que se matou em todas as outras. Então, não tem como ter outro foco que não seja humanitário, um cessar-fogo imediato,
e uma solução de longo prazo onde os dois estados possam existir de alguma forma em paz, em comunhão, dentro do que for possível, é óbvio, mas que sem uma solução de dois estados, não vejo no longo prazo nenhuma solução passível para essa região. E sem um cessar-fogo agora, não é possível nem libertar reféns, nem recuperar reféns. É preciso que o povo palestino se reorganize, senão você vai criar dentro desse povo uma sensação de revolta muito maior do que já existe. E aí não adianta aniquilar o Hamas ou extinguir o Hamas, porque vai nascer a semente de mais revolta e mais ódio do que já tem lá hoje. Então, é muito complexo esse sistema e as mortes são incontáveis, porque a gente não tem dimensão do que pode acontecer não só com armamentos, mas pessoas morrendo de doença, pessoas morrendo porque não tem alimento, pessoas morrendo porque estão morrendo de sede. Isso é uma tragédia humanitária sem precedentes. Educador.